Imagine a seguinte situação. Um homem está na rua e vê suas duas sobrinhas passando. Ele cumprimenta e nada. Segunda vez elas passam, ele cumprimenta de novo e as meninas ignoram ele. Ele acha aquilo tudo muito estranho. Pouco tempo depois, ele vê seu irmão chegando. Acontece que esse irmão chega sem roupa, com a cara ensanguentada, e estamos no inverno nos Estados Unidos. Situação bastante estranha, né? Quer saber como essa situação chegou a esse ponto, como ela se iniciou e como ela vai terminar? Então fica aqui que é esse caso que eu vou te contar hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo depende da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Pessoal, estamos aqui para mais um caso e de cara eu já peço, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo. O Instagram do canal tá aí na tela para você se inscrever e ficar por dentro de qualquer coisa relacionada ao canal. Bom, vamos para o caso. Hoje vamos falar sobre a família Tide. Kay Tide e Rolf Tide eram um casal que moravam na região de Utah, nos Estados Unidos. Eles tinham uma cabana nas montanhas de Oakley. Quando a gente fala cabana, a gente tem a ideia de que é uma casinha, né, pequena, modesta, mas eles tinham basicamente um casarão, né, era uma casa enorme nessa região montanhosa. Era uma região bastante afastada e na época de inverno nevava muito ali. Tanto que, quando a família ia para lá na época do inverno, eles não conseguiam acessar a casa de carro. Eles tinham que deixar o carro na estrada e ir até a casa de snowmobile. Snowmobile é tipo um carrinho específico para andar na neve. É tipo um jet ski que serve para andar na água, o snowmobile faz o mesmo papel, só que para neve. Estamos no ano de 1990, mês de dezembro. A família resolve passar o Natal ali. Bom, ali era um local que a família sempre ia para passar final de semana, datas comemorativas, feriados. A família também tinha o costume de se reunir lá no Natal, e nesse ano de 1990 aconteceria novamente isso. Todo mundo iria para lá passar o Natal. Bom, inicialmente estavam presentes os pais, né, o casal, as meninas Trisha e Linnea. A Linnea tinha 16 anos, a Trisha tinha 20. A avó Beth Potts, a avó das meninas, também estava presente. Era então semana do Natal. A casa estava bastante decorada, estava repleta aí de presentes, decoração de Natal, tinha muita comida. No dia 22, a família resolve dar uma saída para fazer algumas compras de última hora. Todo mundo que estava ali na casa foi e eles saíram em dois carros. Num dos carros estava Linnea, a mãe e a avó. No outro carro estava Rolf e Trish. A família fez compras e voltou. Por volta das 3:30 da tarde, o carro que tinha Linnea, a mãe e a avó chega. Era um dia bastante frio, então assim que as três chegam ali na casa, Linnea corre para dentro para pegar algumas luvas. Acontece que assim que ela entra na cabana e passa pela cozinha, ela percebe a sombra de uma pessoa entrando ali atrás da geladeira. Inicialmente, Linnea pensou que era um de seus primos que havia chegado mais cedo e estava tentando ali se esconder para fazer uma brincadeira. Quando ela foi na cozinha, a pessoa saiu de trás da geladeira e Linnea percebeu que não era seu primo. Na verdade, era um homem totalmente desconhecido. Ele estava com uma camisa cinza e, ao sair da geladeira, ele aponta uma arma para a menina. Segundos depois, um outro homem surge. Ele está de óculos e também está armado. Esse homem de camiseta cinza, ele segura Linnea. Minutos depois, a mãe e a avó entram na casa. E quando elas passam ali pela cozinha e veem a situação, elas já entram em desespero. A mãe ajoelha e fala: pelo amor de Deus, não faz nada, leva o que vocês quiserem, mas não faça nada com a gente. Porém, eles não quiseram nem saber. O rapaz que estava de óculos saca a arma, atira na mãe de Linnea e logo depois atira na avó. Enquanto isso, o homem de camiseta cinza está segurando Linnea, ela entra em desespero, porém nada pode fazer. Pouco tempo depois, um outro snowmobile chega na casa. Estava nele o pai, Rolf, e a irmã, Trish. O ladrão de camiseta cinza continuou segurando Linnea e o de óculos foi até a garagem e arrastou o Rolf e a Trish para dentro.
Nisso, o Rolf joga todas as coisas no chão, lembrando que eles foram para a cidade fazer compras, então eles voltaram, eles estavam cheios de sacola. Então o Rolf jogou todas as sacolas no chão e falou: ó, pode pegar o que vocês quiserem, faça o que vocês quiserem, mas por favor, né, não faça nada com a gente. Inicialmente, o rapaz de óculos pega os pertences, o Rolf também joga uma quantia de dinheiro no chão, ele pega esse dinheiro e o de camiseta cinza começa a falar: atira nele. Porém, o de óculos não atirava, então esse homem foi lá e ele mesmo atirou no pai de Rolf. Ele puxou o gatilho uma vez, a arma não fez nada. Puxou o gatilho uma segunda vez, a arma não fez nada. Na terceira vez, a arma atirou e o tiro pegou na cabeça de Rolf. Bom, isso tudo aconteceu muito rápido, né? Questão de minutos. Os assaltantes não atiraram nas meninas, eles mantiveram as meninas. Por quê? Eles tinham um plano. Bom, quando eles chegaram ali na casa, né, a família não estava lá, eles fizeram a maior bagunça. Eles comeram tudo que conseguiram comer, eles abriram os presentes, foram destruindo a decoração. E o plano deles era o seguinte: como a família chegou da rua cheia de sacolas, eles pegaram as sacolas e foram colocando dentro tudo que eles conseguiram. Presentes, comida, tudo que dava para encher as sacolas, eles foram colocando. E aí a família então tinha esses snowmobiles, né? E eles tinham alguns galões de gasolina na garagem, porque o snowmobile era, né, movido a gasolina. Então o plano deles era encher as sacolas, sair ali da casa nos snowmobile e usar a gasolina para jogar fogo na residência. E aí então eles mantiveram as meninas, porque as meninas iriam dirigir o snowmobile para eles na hora da fuga. E foi assim que eles fizeram. Encheram as sacolas, derramaram gasolina na casa, ordenaram que as meninas dirigissem e atearam fogo. Bom, as meninas fizeram tudo o que eles mandaram. A casa deles ficava numa região remota, então não tinha ninguém ali do lado que as meninas pudessem correr para pedir ajuda, gritar nem nada. Então elas simplesmente obedeceram. Bom, elas foram dirigindo os snowmobiles até a estrada. E o que acontece? Coincidentemente, elas passaram pelo seu tio, Randy. Randy então viu as duas, acenou para elas, elas não acenaram de volta. Ele percebeu, né, que as duas estavam com dois homens, mas ele achou que, sei lá, pudesse ser amigo delas ou até mesmo namorado. Ele acenou para elas, elas não responderam. As meninas continuaram a dirigir e elas pararam na estrada. Lá na estrada, os carros da família estavam estacionados. Eles foram até um deles, os ladrões ordenaram que as meninas tirassem as coisas da sacola, enchessem o carro e eles iriam utilizar um daqueles carros para fugir. Nisso, Randy, o tio das meninas, aparece ali novamente. E mais uma vez ele acena, tenta falar com as meninas, mas ele é ignorado. Nessa hora, Randy acha isso bastante estranho, porque na primeira vez ele pensou: talvez elas não me viram. Agora ele tinha certeza que elas estavam o vendo, mas ele havia sido ignorado. As meninas então enchem o carro e elas e mais os dois assaltantes partem em fuga. Randy está vendo essa cena, né? Logo depois que isso acontece, Randy vê um snowmobile se aproximando. Acontece que aquilo estava estranho, porque o homem dirigindo o snowmobile estava sem roupa de freio, estava praticamente semi-nu. E assim que o homem se aproximou, Randy conseguiu perceber que a cara dele estava bastante inchada e ensanguentada. Randy focou e é aí que ele percebeu que aquele homem era seu irmão, Rolf. Randy ficou completamente assustado e perguntou o que estava acontecendo. Rolf então conta que as meninas haviam sido sequestradas, que dois homens entraram na casa, atiraram nas mulheres e eles precisavam ir atrás das meninas. Randy então na hora já pega seu irmão Rolf, já coloca ele dentro do carro e eles partem atrás do carro dos assaltantes. Coincidentemente, Randy tinha um celular no seu carro e aí, enquanto ele dirige, ele tenta ligar para a polícia. Porém, o sinal está muito ruim, então ele não consegue completar a ligação. Ele encosta num posto de gasolina e fala com a polícia num telefone público. Quando ele finalmente consegue falar para a polícia, ele explica a situação e fala: olha, manda quem vocês estiverem aí, manda vários carros e manda também um helicóptero, porque meu irmão está aqui, ele está entre a vida e a morte, ele precisa ser levado com bastante urgência para um hospital.
A polícia então faz isso, a polícia envia carros, envia o helicóptero. E aí o que acontece? Os homens estão dirigindo, né, sem saber de nada disso, até que um carro da polícia passa por eles na direção contrária. Quando os policiais se dão conta de quem é, eles dão meia volta e começam a perseguir o carro. Os assaltantes percebem que estão sendo perseguidos e, né, aceleram para fugir. Acontece que eles perdem o controle da direção e embicam com o carro num barranco. Nisso, vários policiais já cercam o carro e apontam armas. Esses policiais apontam armas para os dois e para as meninas também. Por quê? Inicialmente, nem todos os policiais sabiam da história toda. Eles tinham recebido comunicado que eles tinham que ir atrás de um carro assim. Então, esses policiais que abordaram o carro não sabiam se as meninas estavam participando da situação ou se elas eram vítimas. Mas aí, logo de cara, as meninas falaram: não, a gente é vítima, a gente está sendo sequestrada. E aí então, só os homens foram abordados, algemados e levados. Um helicóptero também chega até ali o carro do Randy, pega o Rolf e leva para um hospital. Bom, e aí a gente fica pensando: meu Deus, mas como que o Rolf sobreviveu? Como eu falei para vocês, o Rolf havia tomado um tiro na cara, né? Ele incrivelmente sobreviveu, a bala, né, entrou na cabeça dele, mas ele sobreviveu, ele estava consciente. E aí o que aconteceu? Ele estava consciente ali dentro da casa, mas ele fingiu de morto. E aí nisso ele escutou a movimentação dos bandidos e escutou os bandidos falando do plano, né? Então ele sabia que os bandidos iam levar as meninas, iam roubar as coisas, iam colocar fogo na casa. Então ele se fingiu de morto. E assim então que ele percebeu os assaltantes indo embora. Quando os assaltantes colocaram fogo na casa, o fogo não pegou em todos os lugares, né? As chamas não dominaram a casa por completo. Então, assim que os assaltantes foram embora, ele conseguiu se levantar, ele tirou suas roupas que já estavam sendo queimadas, entrou no chuveiro, depois pegou um snowmobile e saiu atrás de suas filhas. Bom, e quem eram esses dois homens? Um deles era Von Taylor, de 25 anos. O outro era Edward, de 21. O Von Taylor recentemente havia saído da cadeia, ele tinha cumprido um tempo de prisão por roubo. O Edward também havia saído recentemente, ele tinha cumprido um tempo por conta de um incêndio criminoso. Os dois então se conheceram, se juntaram, arquitetaram essa situação e executaram. Bom, ok, a polícia recebe a ligação do Randy, ele conta a história, a polícia acha o carro, aborda eles, leva eles presos. Porém, a polícia precisa, né, de evidências para construir um caso contra eles. Mas isso não foi difícil de achar, porque quando os policiais foram lá na casa para olhar lá, né, a polícia então entrou na sala e tava tudo uma bagunça, as coisas jogadas, e no meio dos objetos ali, a polícia achou uma câmera filmadora. Nessa câmera havia uma filmagem feita pelos bandidos. Os bandidos pegaram essa filmadora e filmaram toda a ação. Então eles se filmaram comendo ali as coisas, abrindo os presentes, toda a bagunça deles foi filmada. Bom, então aquilo era o bastante, né, para a promotoria ter um caso concreto contra os irmãos. Não tinha como nem os irmãos negarem nada. Bom, então assim a promotoria tinha um caso concreto contra os dois amigos, eles não tinham como negar nada. Os dois foram julgados separadamente, né, com um advogado separado, juiz separado, um júri separado. Porém, os dois foram condenados. As acusações eram assassinato em primeiro grau, tentativa de assassinato, sequestro, sequestro agravado, agressão, roubo, incêndio criminoso, e eles foram acusados também por terem recebido o sinal da polícia, né, na rua e não pararam. Bom, o que aconteceu então, depois do julgamento? O Von Taylor foi sentenciado à pena de morte. Até hoje ele está no corredor da morte. Edward foi condenado à prisão perpétua. Hoje ele permanece, né, na prisão, e quando ele completar 62 anos, ele tem o direito de requerer liberdade condicional. E quanto à família? Bom, o Rolf sobreviveu. Depois disso, então, ele continuou seguindo a vida com suas filhas. A cabana, a casa, a família decidiu não se desfazer, porque eles disseram que, apesar de ter acontecido algo muito triste lá dentro,
mas eles guardavam muitas memórias felizes. Aquele era o último lugar que eles estiveram com a mãe e a avó, então eles queriam se firmar nessas lembranças felizes. Então eles mandaram reformar a casa e continuaram com a propriedade. As meninas se casaram, tiveram filhos. Rolf, como eu disse, continuou vivo, aproveitou as filhas, aproveitou os netos. Em 2008 ele faleceu em decorrência de um câncer. As meninas não têm medo de falar sobre o que aconteceu, tem entrevista recente com elas, né? Elas contando o caso. E bom, esse é o final dessa história. Gente, esse é um dos casos assim mais surpreendentes pelo fato de que o pai dela sobreviveu depois disso, sabe? O cara tomou um tiro na cabeça, sobreviveu e saiu dessa forma, sabe? E assim, ele tava à beira da morte. Quando ele chegou no irmão dele, contou a história, ele tava à beira da morte. Ele assim, só na base ali da adrenalina e dos últimos resquícios de força, ele foi e saiu na loucura atrás das meninas. Assim, parece muito história de cinema. Esse é o caso que eu tenho para vocês hoje. O que vocês acharam desse caso? Já sabiam desse caso? Coloquem nos comentários se vocês já sabiam. Qual foi a reação de vocês ao ouvirem sobre esse caso? Outra coisa, qualquer informação que vocês souberem que eu não mencionei aqui, pode colocar nos comentários também. Vamos continuar alimentando a conversa em relação a esse caso. Quero agradecer você que chegou ao final de mais um vídeo, agradecer você que está sempre acompanhando os vídeos do canal. Não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito, curta o vídeo, compartilhe com aquela galera que gosta desse tipo de conteúdo, segue a gente lá, o Instagram do canal tá aí na tela. Muito obrigado e a gente se vê no próximo caso.